Bem-vindo ao Asma Brasil. Aqui, a gente respira fundo para falar o que ninguém tem coragem. Política sem filtro. Verdades sem maquiagem. Prepare-se para enxergar o Brasil por trás da cortina, porque aqui o ar é pesado, mas a informação é leve e direta. Olá, com firmeza vamos aos fatos hoje. O assunto é a defesa de Felipe Martins, o ex-assessor de Jair Bolsonaro. Exato. E a novidade, né, é a entrada do advogado Jeffrey Schickini, agora na fase de instrução. Isso, a fase de juntar as provas. E parece que a defesa agora intensifica, assim, aquela narrativa de perseguição política, de aberração jurídica. Com certeza, a postura é essa. Nossa análise hoje busca entender justamente os argumentos centrais dessa defesa, né, com o Schickini à frente e o que as fontes que a gente consultou revelam sobre essa estratégia. Vamos lá. Bom, essa chegada do Schickini, ela foi marcada por declarações fortes, né, prometendo escancarar todas as arbitrariedades, chamando o caso de a maior injustiça da história. Qual é a base, assim, o centro dessa argumentação toda? Olha, o ponto principal, a espinha dorsal mesmo, é a tese do preso político. A defesa sustenta que a prisão do Martins, que aconteceu em fevereiro de 2024, Certo. foi justificada por uma suposta viagem aos Estados Unidos em dezembro de 2022. Só que, segundo eles, a própria Polícia Federal, a PGR e até o STF já teriam recebido dados de geolocalização da TIM, Dados que mostrariam o quê? que ele estava no Brasil nessa data. E esses dados teriam chegado às autoridades lá em setembro de 2023, bem antes da prisão. Entendi. E qual seria a implicação disso, se for verdade que já sabiam? Bom, a defesa argumenta que prender o Martins sabendo que ele não viajou seria, assim, uma forma de pressão indevida, né? Eles usam o termo tortura psicológica para tentar forçar uma delação contra o Bolsonaro. Termos bem fortes, realmente. Muito forte. E além dessa questão da viagem, a presença dele em reuniões importantes citadas na acusação também é contestada, né? Exatamente. A acusação liga o Martins a 3 encontros específicos: 18 de novembro, 18 e 19 de dezembro de 2022. Nessas reuniões, teriam sido discutidas as tais minutas golpistas, aqueles rascunhos de decretos, né? Sim, sim. A defesa afirma, assim, categoricamente, que tem provas documentais. Coisas como dados de Uber, de cartão de crédito, a própria geolocalização. Ah, para mostrar que ele não estava lá. Isso, que ele estava em outros lugares nessas datas. O que, claro, coloca em xeque a base da acusação, que parece depender bastante, né, da delação premiada do Mauro Cid. Entendi. E aqui a coisa fica mais complexa, porque a defesa vai para cima da credibilidade dessa delação do Cid, certo? Vai com tudo. Alegam que o Cid foi submetido a condições muito duras na prisão. Falam em isolamento, proibição de visita da esposa e que a decisão de delatar veio justamente dias depois dessa proibição. E descrevem isso também como? Tortura. Usam a mesma palavra. E não para aí. Apontam outras supostas irregularidades graves no processo. Como quais, por exemplo? E calma, o que vem a seguir é ainda mais absurdo do que você imagina. Mas antes de continuar, se essa informação já te fez pensar, imagina o que vai rolar até o final do vídeo. Então já deixa o like, compartilha com aquele amigo que vive reclamando, mas nunca entende o que está por trás da cortina. Porque aqui no Asma Brasil, a gente não só mostra o problema, a gente expõe quem está por trás dele. Olha, falam em ocultação de provas que poderiam inocentar o Martins. Tipo dados das ERBs. RBs, o que seria isso? Estações radiobase. Basicamente, onde o celular dele estava conectado. A TIM teria fornecido esses dados lá em 2023, segundo a defesa. E não teriam sido usados. Exato. Alegam também que negaram testemunhas-chave que a defesa pediu, como o ex-procurador-geral Augusto Aras. E tem a questão da manutenção de medidas cautelares, como a tornozeleira eletrônica baseada na tal viagem. A própria acusação formal, a denúncia, nem menciona mais como fundamento para as medidas atuais. Então a leitura da defesa é que houve uma série de manobras, digamos, para isolar o Martins e pressioná-lo.
Precisamente. Eles mencionam até a fragmentação do processo em diferentes núcleos. Na visão da defesa, isso foi feito para separar o Martins do núcleo principal, talvez para não enfraquecer a investigação sobre Bolsonaro e os militares. E essa estratégia da defesa não se limita ao Brasil, né? Tem uma dimensão internacional que eles trazem à tona. Correto. Isso é bem chamativo. Afirmam que existe uma investigação já avançada nos Estados Unidos sobre uma suposta falsificação dos registros de imigração do Martins. Falsificação dos registros de entrada dele nos Estados Unidos. Exato. E sugerem que autoridades brasileiras poderiam estar envolvidas nisso. Chegam a classificar essa suposta fraude como terrorismo nos Estados Unidos. Nossa! E mais, mencionam que o Donald Trump estaria ciente da situação, vendo paralelos com o que ele considera ser perseguição política contra ele mesmo. E alegam saber quem fez a suposta inserção falsa. Dizem que sim, e que essa pessoa teria parentesco com uma autoridade brasileira envolvida no caso aqui. É uma acusação muito séria. Sem dúvida. O quadro que a defesa pinta é, assim, de extrema gravidade. Como eles conectam todos esses pontos? Qual a conclusão deles? Eles fazem uma comparação forte com o caso histórico dos irmãos Naves, lá de 1937. Um erro judiciário famoso, né? É, exatamente. Um símbolo de condenação injusta baseada em confissão forçada. Usam isso para reforçar a ideia de uma perseguição sem precedentes contra o Martins. E a motivação real por trás de tudo isso, segundo eles, seria o fato de o Martins ter redigido o discurso de despedida do Bolsonaro. Isso teria tornado um alvo civil, talvez visto como mais fácil de pressionar do que os militares envolvidos. Entendi. Então, para resumir, a defesa do Felipe Martins, agora com o Jeffrey Schickini liderando a instrução, parte para uma postura de confronto total. Alegam perseguição política, irregularidades processuais sérias, até tortura psicológica, buscando desmontar a acusação, é isso? É exatamente essa linha, desconstruir a acusação ponto a ponto. E também levantam uma preocupação explícita com a segurança do Martins, chamando-o de arquivo vivo. E a estratégia inclui essa exposição pública e a frente internacional como forma de proteção, talvez? Parece parte da estratégia, sim, criar um escudo de visibilidade. E fica, uma reflexão importante no final disso tudo. Se essas provas que a defesa alega ter, a geolocalização provando que ele não viajou, que não estava nas reuniões, se isso tudo for eventualmente validado no processo? Quais seriam as consequências, né? Pois é. Não só para o caso do Felipe Martins em si, mas para a imagem, para a credibilidade das instituições que levaram essa acusação adiante até agora. É uma questão bem delicada. Agora eu quero saber de você. O que achou dessas informações? Na sua opinião, como isso pode impactar o Brasil de verdade? Comenta aqui embaixo. Sua visão é importante e pode abrir os olhos de muita gente. E claro, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer o conteúdo independente e compartilha esse vídeo com um amigo que precisa entender o que está por trás dos discursos bonitinhos. Porque aqui no Asma Brasil, a gente respira política com consciência e fala o que precisa ser dito.